Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Nono ano ou boa madrugada também, né? Aí você saber, né? O pessoal assistindo, reassistindo várias vezes, né? O nosso novo conteúdo. Então, gente, hoje é dia 8 de abril. Já estamos iniciando o livro 2. Tá? Vocês ainda não receberam, vocês ainda receberão esse livro. Vou mostrar a capa para vocês, ó. O livro 2 da nossa disciplina. E estamos nesse período de adaptação e readaptação da nossa metodologia para que nós não possamos ficar parados, né? A gente não pode, a gente tem que pegar aquele limão, né, que hoje para a humanidade é o Covid-19, a gente tem que pegar esse, entre aspas, esse limão e fazer uma limonada dele. Né? A gente vai readaptar, criar meios, criar métodos, a gente vai errar algumas vezes, vai ficar alguns detalhes despercebidos, né, mas a gente não vai ficar parado, a gente vai errar, acertar, mas não vai ficar parado. Lembrem vocês, nono ano, que eu falei no primeiro dia de aula, que o processo de ensino-aprendizagem ele é tentando, errando e acertando. Lembra? Aí eu citei para vocês o exemplo de andar de bicicleta, aprender a falar nos primeiros anos de vida, aprender a caminhar. Né? Então, isso é um exemplo para nós entendermos essa questão aí de nos adaptarmos à nova realidade, ao Covid-19, que teve proporções no mundo todo. Né? A gente, às vezes, tem esse mau costume de pensar só no nosso bairro, na nossa família, mas o problema ele é mais sério do que a gente pode pensar. Teve proporções continentais, todo o planeta está envolvido nessa medida preventiva ao Covid-19. Tá? Então vocês, nono ano, prestem atenção aqui em mim, vocês que já são pré-adolescentes, né, que a gente já pode falar de um jeito mais direto, mais incisivo, é o seguinte: não pensem vocês que tudo isso é um exagero, não é exagero, não é histeria, tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Acontece que o Brasil ele tem uma disposição territorial quase que a de um continente todo. Então, o poder público, o Estado, o SUS, ele não ia ter condições de tratar todo mundo. Somos mais de 210 milhões. E mesmo se o Estado obrigasse o Exército a ir para a rua, o grupo de medicina do Exército, mesmo que obrigasse as empresas privadas a prestarem serviço público em convênio com o SUS e todo o sistema público de saúde fosse tratado uma pandemia, não teria suporte, não teria estrutura, não teria insumo, não teria recurso para tratar de todo mundo. Tá? Então, o que aconteceu? Nós quebramos no nosso comportamento, olha só, nós quebramos aquela ideia de que brasileiro é desorganizado e deixa tudo para a última hora. Nós, num momento real de preocupação, nós fizemos uma medida preventiva, ou seja, nós não temos tantos casos de Covid no Brasil. Por quê? Porque nós nos cuidamos, nós nos isolamos antes dele chegar efetivamente no Brasil. Existe caso confirmado, caso de óbito, inclusive, no Brasil? Sim, isso existe. Mas os órgãos de saúde pública, antes que percebessem que ele pudesse estar sem controle, já no período inicial nós tomamos medidas preventivas. Então, quando ele chegar, ele virá com menos força. Não virá na mesma proporção que aconteceu na Europa. Chegará, mas chegará numa nocividade menor. Chegará menos agressivo e fará menos vítimas, bem menos do que em outros locais. Por quê? Por causa que esses outros locais que hoje perderam o controle, eles não tomaram medidas de prevenção. Eles ficaram preocupados com outros aspectos, ficaram preocupados com o comércio, ficaram preocupados com a economia, ficaram preocupados com várias coisas e acreditavam que não seria tão grave assim. Então, esses estados, esses países perderam o controle e, infelizmente, existem muitos mortos. Aqui no Brasil, nós nos prevenimos antes que chegasse no pico da transmissão. Isso é bom.
Isso fez em nós mesmos parar de ter aquela ideia que a gente é bagunçado, desorganizado, deixa tudo para a última hora. A gente conseguiu dar a volta por cima. Isso está trazendo problema? Tá. Isso está fazendo que a gente se reorganize? Sim, também. E uma dessas reorganizações são essas videoaulas, tá? Mas elas são por medidas preventivas, tá? Isso tem que ficar muito bem claro. Até por quê? Porque se a gente perder o isolamento social, vir para a escola, a gente acaba levando para onde a gente passa, a gente acaba levando isso, infelizmente, para as pessoas de grupo, tá bom? Então, gente, eu estou falando assim com vocês, dessa forma de responsabilidade social, por quê? Por causa que vocês são pré-adolescentes, não gostam de escutar o pai, a mãe, o responsável, acha que manda no nariz. Então, ter essa conversa com vocês do 9º ano já é mais pertinente, né? Quando é lá no 6º aninho, no 5º, a gente fala que não e pronto. Agora, vocês não, vocês têm a mania de querer saber de tudo. Então, pelo menos a gente, na aula de filosofia, a gente vai ter essa conscientização que você deve sim ficar em casa e vamos tratar do nosso novo assunto, livro 2, na primeira aula. Agora, falaremos sobre a ética no período do pós-guerra. Então, gente, resumidamente, a moral, vou passar alguns conceitos básicos. A moral, ela está vinculada no âmbito individual. Cada um com os seus valores, cada um com o seu caráter, cada um com as suas crenças, né? Já a ética, ela é coletiva, ela é social. Ou seja, a ética, ela é a ciência da moral. A ética, ela vai organizar a vivência e a convivência em sociedade. Entendeu? Então, outra reflexão para isso é entender que todos nós precisamos diretamente, nós precisamos uns dos outros para poder conviver. Não tem essa de falar, não, eu não preciso de ninguém, precisa, tá? Desde o agricultor que plantou lá no campo aquilo que você foi no mercado, aquilo que você trouxe para sua casa, ou aquele agricultor que plantou o algodão, que foi para a indústria, que foi para a confecção de roupa, que foi para a loja que você comprou. Você vê que é desde o algodão, de lá para cá, fez uma viagem enorme. Então, são simples exemplos para entender que nós precisamos uns dos outros, tá? Então, moral, conjunto de valores, eles que vão constituir o nosso caráter, a nossa moral, a nossa integridade. Valores humanos, virtude, integridade, dignidade. E toda ela exercida, toda ela feita, ela fará de você um ser humano melhor. E isso também fará com que você seja um bom cidadão. Aí você pergunta, professor, o que eu vou ganhar em ser um bom cidadão? O que você vai ganhar com isso é, por incrível que pareça, a manutenção da espécie humana. Porque no dia que todo mundo perder, se por acaso todo mundo perder o juízo moral e ético, a gente retrocede. A gente começa a achar que a gente pode vender uns aos outros na feira, achar que a gente é melhor do que alguém por algum motivo. Porque tem mais dinheiro, porque a cor da pele é diferente, porque a religião é diferente. Né? Como no passado, e hoje também tem, mas é menos. Pessoas que se sentem mais importantes do que as outras por causa desses motivos que eu acabei de falar. Então, é elas que garantirão a dignidade da pessoa humana e o direito à vida. Nós vamos tratar a ética no pós-guerra, por quê? Por causa que, assim como a sociedade, a humanidade, pessoal, ela vai ser de uma forma, daqui a alguns anos ela vai ser comparada assim, antes da pandemia do Covid, depois da pandemia do Covid. Tá? Isso é muito cedo ainda para a gente entrar em detalhes sobre isso. Mas o tempo e a verdade, elas são indissociáveis, né? Sempre estão de mãos dadas. Daqui a alguns anos nós vamos conferir as consequências que o Covid trouxe, né? As adaptações nas relações humanas, principalmente na relação de trabalho, que nós tivemos que ter. E no pós-guerra foi a mesma coisa. O juízo moral era de uma forma,
o mundo era diferente. Existiam várias monarquias, as sociedades elas eram estamentais, ou seja, os blocos sociais eram bem definidos. Ou você era muito, muito pobre, ou você era muito, muito rico. E a transição de classe social era bem longa. Era difícil você nascer bem pobre e ter a oportunidade de alguma ascensão. Era bem difícil. Claro que tinha, mas era bem menos. Então, o juízo de valor, o juízo moral, o juízo ético, ele era de uma forma. Ele era elitista, preconceituoso, ele não dava tanto valor à dignidade. Poderia até dar valor à vida, mas não dava valor à dignidade. E isso estava bem fundamentado nas tradições, isso estava bem fundamentado nas culturas. Depois do pós-guerra, a sociedade, a humanidade, ela se ressignificou em todos os aspectos, desde aqueles de menor complexidade até mudanças de maior complexidade. A saber, principalmente na culinária, né? Como os meios de abastecimento não estavam suficientes para todos e a escassez que dá o valor, isso mexeu na culinária, nos costumes, na valorização à vida, à liberdade, porque muitos eram presos de guerra, morreram de inanição, que é morrer de fome, né? Fome e sede, né? Morreram porque tiveram a sua dignidade corrompida. Depois eu vou passar por meio das plataformas algumas imagens e algumas pesquisas do que aconteceu nos períodos de grandes conflitos diplomáticos. Pessoas que literalmente estavam na sua pele e osso, na subnutrição. Então isso ressignificou, depois do final dos grandes períodos de guerra, isso ressignificou a ética. E isso deu margem à criação de novas teses, a saber, Hannah Arendt, entre vários outros, Norberto Bobbio. Na plataforma eu vou entrar em detalhes com vocês sobre os autores, mas isso, o que está pertinente para agora é de nós entendermos o novo significado do direito à vida depois do pós-guerra. A importância que a vida tinha, a importância que a dignidade tinha antes da mortandade a céu aberto e depois a valorização que se deu à vida, a valorização que se deu à dignidade, entendeu? Por causa que aí pessoas com dinheiro, pertencentes à elite social, até elas com dinheiro no bolso, sofreram com problemas de abastecimento, perderam direitos, perderam patrimônio, entendeu? Então isso ressignificou os costumes e ressignificou o conceito de respeito, o conceito de vida, o conceito de amor ao próximo. Então tudo isso foi ressignificado. E será assim também depois dessa pandemia. Depois que ela passar, muitas coisas não serão como antes. Então, gente, ética no pós-guerra, ela é a ressignificação. Ela é a ressignificação de você estar confinado como preso de guerra, ver gente morrer de fome em condição subhumana e degradante, entendeu? De você ver que você não tem recursos e simplesmente você não tem o que fazer para resolver o teu problema. Então, muitas pessoas, isso mexeu no juízo moral de algumas pessoas antes da guerra. O pós-guerra mexeu com essa consciência de dar do novo e perfeito significado à vida, independente da cor da sua pele, do seu gênero, da sua identidade, da sua religião. E novos conceitos foram feitos e estão sendo refeitos. E o mais pertinente, o mais aceitável hoje é que nós, em 2020, independente de qualquer diferença que não nos faça melhor e nem pior, todos eles vão nos fazer co-irmãos, do mesmo gênero, o gênero humano com direito à vida e à dignidade. Então, pessoal, eu vou passar para vocês a
atividades por meio das plataformas daquela sala de aula digital, passarei um trabalho de pesquisa e darei sequência a elas, tá bom? Pessoal, eu só peço a vocês, nono ano, não deixem de fazer as atividades, porque elas sim serão a participação de vocês ao decorrer do conteúdo, tá ok? Por enquanto é isso, pessoal. Peço a vocês, fiquem em casa. Estamos aqui fazendo essa adaptação de ensino para que você fique em casa. Proteja quem você ama e faça a sua parte. Um abraço, estarei com vocês por meio do e-mail para tirar dúvidas. Até mais, um abraço.